programa Referência de hoje está imperdível. Se eu fosse você, não saía da frente do seu televisor. Logo no primeiro bloco, eu recebo duas pessoas muito divertidas e alegres para conversar comigo sobre uma arte milenar que leva alegria para o mundo todo, o circo. Também vamos mostrar para você a reinauguração da padaria romana em Campinas. No Papo Referência, o chefe Jonathan Verhung, que tem sotaque alemão no sobrenome, mas é francês, vai preparar um prato especial, enquanto eu converso com dois grandes amigos, Oswaldo Baquim Júnior, que é um dos narradores esportivos da Sport TV, e Odair Dias, um outro atleta que tem uma história muito interessante no mundo do esporte. Se eu fosse você, eu não saía daí, porque afinal de contas, você também é referência. A Odontoclinic traz para você uma tecnologia de primeiro mundo direto da Alemanha. É o CAD/CAM. Agora, com essa tecnologia, o CAD/CAM, o modelo é feito e é mandado ao laboratório. E a diferença é que não é feito à mão. É feito um escaneamento e a partir do escaneamento desse modelo é usinado. É muito mais rápido, mais preciso, com mais qualidade de acabamento e com uma possibilidade de controle muito maior. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. No programa de hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas que vão conversar comigo sobre uma arte milenar que resiste ao tempo e até os dias de hoje ainda encanta pessoas pelo mundo todo. Eu estou aqui com o Henrique, que é Relações Públicas do Circo Tiani. Muito obrigado, Henrique, pela vinda. E também com o Harry, que, na minha opinião, é o maior Relações Públicas de um circo, especialmente para as crianças, né? É verdade, sim. O palhaço é o símbolo do circo. Sim. É o símbolo ainda. E, incrível isso, né, Henrique? O circo, depois que ele passou a não ter mais, a não trabalhar mais com animais, ele passou a viver essencialmente daquilo que, na minha opinião, na verdade, ele foi realmente criado, né? Que é para trabalhar com o sonho, com a imaginação, com a ilusão das pessoas. Na sua avaliação, por que o circo resiste há milhares de anos e até hoje ainda encanta tanta gente assim? Olha, é uma pergunta bem complicada, que talvez só fazendo uma pesquisa e perguntando ao público diretamente entenderia, mais nossa experiência dá para falar que é precisamente isso que você falou, a magia, esse mundo fantástico que fica fora do alcance das pessoas, né? Você sai da casa, sai da rotina, chega num espaço onde sabe que vai acontecer algo mágico, fantástico, que não é normal. Acho que esse é um encanto que consiga ainda trazer público nas lonas, nas carpas do circo, né? É verdade. E, lógico, todos nós, eu, você de casa, todos nós aqui dentro do estúdio, nós temos uma criança dentro de nós, né? Nós crescemos, envelhecemos, mas a criança continua ali. A gente olha, por exemplo, o Henry, e você tem vontade de rir, né? Porque é uma figura que nos remete à nossa infância, à pureza, a tudo aquilo. A criança, ela está sempre sorrindo, mesmo quando leva uma bronca, dali 5 minutos, ela já está rindo, diferentemente da gente que às vezes guarda isso por muito tempo, né? Como é que é essa experiência? Bom, para mim é uma experiência muito linda também trabalhar com o meu trabalho que eu faço, porque acho que é um trabalho muito importante. Trazer felicidade ao mundo, ao público, é algo que, em verdade, é algo lindo de fazer a gente esquecer seus problemas, fazer a criança rir, fazer o avô fazer essas carcalhadas lá. É algo que eu, quando eu estou trabalhando, eu olho essas pessoas, é algo muito lindo, fazer bem, trazer essa alegria bem à gente. E fazendo o palhaço cômico, é algo que uno faz com amor e a gente responde. E que todo mundo sabe, né, que é mais difícil fazer rir que chorar. Muito, né? muito mais difícil.
Eu, por exemplo, eu sou péssimo para contar piada. Eu não sei contar. Eu consigo estragar uma piada, por incrível que pareça. Isso também é um talento. Esse também é um talento É um também. talento, é um outro talento. Mas eu, em meu trabalho, quando faço do palhaço no cenário, eu não falo nada. Ela não fala. Eu normalmente não falo nenhuma palavra. Eu uso toda a mímica, muito estilo Charlie Chaplin. Eu aprendi o Charlie Chaplin, um dos meus ídolos. Então, eu não copiar ele, senão inspirar-me sobre de seu trabalho. Então, no meu trabalho, eu trabalho todas as partes do país, parte do mundo, sem falar uma palavra, e todo mundo me entende que eu quero falar com um gesto, com um movimento, com uma olhada, tudo feito assim. Isso é sensacional. Isso é Há sensacional. uma pequena diferença aí. Ele é um clown. É um conceito diferente de palhaço, né? Aquele que não fala, uma espécie de mimo, mas que é um pouco mais estilizado, a estética é diferente. Eu peguei um pouquinho do clown, do bobo da corte, do cômico, do mimo, um pouquinho de tudo peguei um pouquinho. Meu estilo de trabalho Você juntou isso Juntou tudo um e o pouquinho. resultado sou eu. Colocou numa liquidificadora, como fala aí, mexeu tudo. esse é o resultado. O circo ele é um teatro, né? Eu só não diria a céu aberto porque tem lona, né? Mas é um teatro numa dimensão muito maior, né? Porque você tem diferentes espetáculos. É como se você fosse num teatro para assistir não a um, mas a 5, 8, 10 espetáculos diferentes. Diferentes obras que falam, diferentes shows diferentes que uno faz. Agora que fala do teatro, é precisamente a diferenciação do espetáculo, do circo Tiani espetacular, na origem mesmo do circo. O nosso fundador, o senhor Franz Eilert Tiani, ele migrou da Hungria para o Brasil, fugindo da persecução, porque ele era judeu. Chegou no Brasil procurando um teatro para se apresentar, que já era mágico, chamado de o Rei dos Ladrões. Rei dos Ladrones. E estava procurando aí um teatro, não conseguia. São Paulo não tinha espaços suficientes e os poucos que tinha já estavam lotados, não dava. E ele caminhando pelo Parque Dom Pedro, encontrou por aí uma pequena lona, onde se estavam apresentando marionetes. Perguntou com o dono, olha, será que a gente consegue se apresentar? A gente não sabe com certeza como foi, mas no final ele comprou a lona, pegou ela, foi para Jacareí, aí montou o Circo Tiani. Isso foi quando? 1954. 1954. O circo está bem mais velho do que eu, viu, gente? Bem mais velho do que eu. O circo está com 60 anos já de história e a partir desse momento foi criado assim. Não tinha um teatro, então ele decidiu criar seu próprio teatro. De uma história trágica, até eu diria, né? Porque ele veio para cá fugido. De algum jeito. De certa forma. Algo tão bom como esse, né? De um momento, de um episódio trágico da vida dele, de um momento difícil, ele tirou uma coisa fantástica, maravilhosa, que é o circo. E trazendo muita alegria a milhões de pessoas pelo mundo todo. Pelo mundo inteiro, toda a Latinoamérica. Vocês já viajaram em quantos países? Tem ideia ou já perdeu a conta? Vamos a estudar o mapa. O circo viaja só por Américas. A base está em Las Vegas. Então, a turnê faz sul dos Estados Unidos, México, Centroamérica, Sul-América. Demora 15 anos em voltar. Numa cidade. É o tempo que demora a fazer a turnê. Então, daqui a 15 anos que vamos voltar outra vez por aqui. Meu Deus do céu, é muito tempo. Isso é mais tempo que a Copa do Mundo. Muito mais. Eu quero ainda perguntar algumas coisas muito interessantes a respeito dessa arte circense, que ao longo dos anos também vem passando por grandes transformações. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero mostrar para vocês uma reportagem que nós fizemos na cidade de Campinas, na reinauguração da Padaria Romana. Converso agora com o anfitrião da noite, Cláudio Fernandes, mega empresário, proprietário da Romana, nessa festa de reinauguração, um novo conceito. Graças a Deus, mais um sonho se concretizou, sabe?
Em 96, quando foi criado um conceito a nível de Brasil, foi uma revolução. E agora, até a palavra do prefeito, ele falou, não sei se eu estou em Roma ou se eu estou em Paris, sabe? O teto ficou fantástico, as vitrines que vieram de fora de Portugal. Enfim, foi um novo conceito que eu acho que o Brasil vai vir conhecer, como que ela foi referência em 96, e com certeza seremos novamente. O foco, o conceito aqui da Romana é a Europa, mas os países principais, França e a Itália, por quê? Então, eu acho que é a identidade das coisas, né? Eu viajo demais, eu viajo 3 vezes por ano no mínimo, eu quero trazer conceitos, muitas vezes vem da minha cabeça, eu não olhei nada lá, foi coisa criada por mim, sabe? Os clientes Romana, logicamente, vão continuar com toda a qualidade. Com certeza, ganhando a premiação, sempre ganhando todos os prêmios, isso é meu trabalho insistente, procurando a perfeição de alimentação, uniforme, conceito, isso faz parte da minha vida. Muito obrigada, Cláudio. Você aí de casa fica com mais imagens aqui da Nova Romana. Presença ilustre aqui na reinauguração da Romana, Jonas Donizete, prefeito da cidade de Campinas, representando grande parcela, já que essa confeitaria faz parte do dia a dia do campineiro. A Romana, ela começou há 18 anos, né? Já começou fazendo sucesso. E o que eu acho muito legal é que ela manteve esse sucesso, porque a gente sabe que nesse ramo, muitas empresas começam, despontam, mas não conseguem manter. A Romana, ela cada tempo que passa, ela se reinventa. Tanto é verdade que agora a gente está recebendo aí uma Romana, Campinas recebendo uma Romana totalmente reformulada e que serve também de um ponto de encontro regional. Muitas pessoas da região já conhecem a Romana, sabem que quando estão aqui em Campinas podem vir a Romana, que vão ter boa comida, bom ambiente, serem bem tratadas. Eu, como prefeito, eu vejo também como uma fonte de trabalho para a nossa população. São muitas famílias, são muitas pessoas que trabalham aqui no preparo das refeições, na elaboração da comida, depois atendendo, servindo a clientela da Romana. Então isso também gera oportunidade de trabalho para muita gente. Sem dúvida, é uma empresa que gera um crescimento constante e que fica aí de exemplo para as empresas, não só da cidade de Campinas, mas também de toda a região. Com certeza, é uma empresa que fez sucesso, vem fazendo sucesso e tem tudo aí para ter um futuro brilhante também. Prefeito, muito obrigada pela entrevista e você aí de casa fica com mais imagens da reinauguração da Romana em Campinas. Evento da reinauguração da confeitaria Romana, ao meu lado Santiago Ribeiro, representando aqui os empresários nacionais. Que legal, né? Que bacana. A gente aqui nesse coquetel do Cláudio, eu acho super bacana, porque o Cláudio é um amigo já de muito tempo e a gente vendo mais esse sucesso dele, nos incentiva realmente empresários aí a continuar nessa garra, que é que o Cláudio mostra pra gente, não é verdade? Sem dúvida, aqui na Romana e também na Odontoclínica, o desenvolvimento, a qualidade são uma constante nos atendimentos. É isso. Aqui na Romana, eu sempre gosto de vir aqui na Romana porque é engraçado, né? A gente que comercializa franquias, aí eu sempre falo, Cláudio, hoje eu vou fazer da sua padaria lá o meu escritório. E aqui saem diversos negócios, eu considero aqui a Romana uma extensão da minha casa e do escritório. Você tocou num ponto muito importante na questão das franquias, né? Mas como aderir, né, à qualidade em todas as franquias, principalmente a tua, que é no território nacional? Isso. Hoje a Odontoclínica conta com 170 unidades espalhadas em todo o território nacional. E isso aconteceu por conta de muito trabalho
E um dos meus incentivadores é o Cláudio daqui da Romana. Eu converso agora com a Adriana do Prime Itália e também com o Gilson do Outback. O que vocês estão achando aí dessa nova Romana? A Romana já é um ícone da cidade. A Romana está sempre inovando e é bom participar dessa inovação porque traz para o cliente ainda mais beleza, mais qualidade. Tá linda a casa, os produtos aqui já são maravilhosos, desde sempre as pessoas conhecem e gostam. Então eu acho que o Cláudio realmente está cada vez melhor com relação à Romana e a gente agradece por uma casa tão bonita assim na cidade. Parabéns, né, a todos aí que fizeram parte dessa mudança, parabéns, Cláudio. E eu acho que Campinas agradece, né? Campinas agradece a tudo isso. Agora com a Ana Cláudia, ela que é gerente de marketing. Explica pra gente esse novo conceito e também as modificações no logotipo. Então, boa noite, né? A gente tem a Romana, uma marca aí há 18 anos em Campinas e desde então com a identidade original, né? Esse ano, com o pretexto da reforma, a gente aproveitou o momento para lançar a nova identidade da Romana. A gente substituiu as cores, que era aquele laranja bem vivo, azul bem vivo, a gente trocou por tons pastéis. Então a gente tem um laranja pastel, o cinza para amenizar bem o ambiente, os traços do logotipo que também mudou depois de 18 anos, estão bem mais finos, mais clean. Tá super gostoso, né? A gente manteve algumas características da Roma, né? Que é a marca romana, mas trouxe todo o charme de Paris aqui para Campinas. Sem dúvida, muita qualidade e bom gosto para a Romana que você de casa pode conferir vindo até a nova Romana. De volta aqui com esses dois embaixadores da alegria aqui pelo mundo todo, que é o Enrico e o Henry. do Circo Tiani. Melhor chamar ele do Príncipe dos Palhaços. Aí Príncipe dos Palhaços. Aí é mais fácil. Ele é um palhaço de origem venezuelana, nascido em mas o Venezuela. nome tem sotaque francês, quer dizer, não vou nem procurar entender isso, né? Mas é a vida do circense, é todo um grande misto. Você me deu, inclusive, a deixa para eu perguntar isso para vocês. Um outro aspecto muito interessante no circo, e talvez essa seja fundamental até, eu diria, para a sobrevivência dessa arte até hoje, é justamente essa junção de uma série de nacionalidades. De pessoas, você pega um brasileiro, um húngaro, um venezuelano, um italiano, e você faz um grande espetáculo. Como é que é trabalhar com gente tão diferente assim? Bem legal. É uma aprendizagem diária. A gente aprende desde a língua, as culturas, a comida, o jeito de cada um de ser. Você entende como por exemplo, a gente trabalha com mongóis. Temos na trupe 7 com a dançarina, 7 mongóis. E é bem interessante ver como eles se comportam no dia a dia, como vivem, como se... Não é muito comum esse povo em circo, eu estou enganado. É comum na parte da
contorcionismo, ginástica y algunas otras artes circenses. Tem uma escola de muitos anos de arte circense, como a China, como outras culturas orientais. Temos também russos também. Russos, sim, com certeza. Os russos já também são... italianos também, franceses. Agora, o circo é muito inteligente, ou pelo menos as pessoas ligadas ao circo são muito inteligentes, porque trouxeram para dentro do circo também uma inovação fantástica em termos de tecnologia. Né? Hoje, o espetáculo circense, quando ele perdeu, o circo perdeu um pouco daquele encanto que as crianças tinham com os animais, com o elefante e tudo mais, eles tinham que substituir isso por outra coisa. Claro, a tecnologia. Então, a tecnologia, justamente. Então, hoje você usa efeitos especiais, muita luz, muita coisa, que dá realmente um efeito muito bacana. Isso veio meio na cola do Cirque du Soleil ou não? Ele foi o precursor disso? Foi um dos primeiros que começaram com essa ideia de fazer, misturar ou usar mais efeitos especiais, assim. Mas eles também vêm também da escola também circense, buscando... O circo sempre é algo que você vai fazer o wow factor que fala a gente, algo que você tem que ficar... Porque é um show ao vivo, então tem que buscar sempre novidade, buscar sempre algo diferente, para que a gente fica... Mas além do Soleil, por exemplo, Tiani é um inovador desde o começo. A gente tem um ato que é as águas dançantes. Você mistura águas, fogo e um ato, que agora estamos tendo uma cantora no meio do palco. Atrás dela tem um painel enorme oriental, tem águas jogando aí em cima, quase em cima dela, temos fogos aí enormes, umas chamas assim de fogo. E a tecnologia misturada. E antes o circo tem 60 anos, mas é uma assinatura do Tiani. Águas dançantes remite a Tiani. E até agora você consegue olhar esse ato. É a luta permanente do circo Tiani, né? Misturar circo clássico, novidades, tecnologia. E se consegue, porque no final tem um show de 2h30 que na hora que você olha para o relógio, já passaram. E nem percebe no momento que já acabou o espetáculo, de tão variado que você vai rir. Algumas pessoas choram, na verdade. Tem pessoas que se emocionam a um ponto de o llanto mesmo, né? E aquele é ato top da gente. Porque você acaba mexendo com a emoção das pessoas. E se aproveita um pouco, né? Muito. O circo, até quando eles erram, acaba sendo engraçado ou interessante, né? Porque você não perde essa essência do ao vivo. Ao vivo. Esse é o jeito, que um show ao vivo sempre... Por muitos, você vê um filme, é sempre um filme. Mas quando você vê um show ao vivo, aquele momento que tem os acróbatas, tem a magia, tudo fazendo ao mesmo momento, tem a comicidade, todo mundo fica olhando, uau, mas estou olhando à frente de meus olhos, vai aparecer um helicóptero, vejo 25 dançarinas fazendo tudo igual. A gente está mostrando um pouquinho só das imagens aí, para também não tirar o efeito surpresa, né, das pessoas a hora mas sabe que chegarem. Ainda a gente consegue mostrar imagens, falar, se você quiser, todo o espetáculo. Mas ao vivo é diferente. Não alcança a gente a transmitir a emoção que você vai conseguir lá. Ao vivo o Henry falou agora do ato top da magia, né? Lá no palco, no meio do público, tem um ato que 4 segundos, luz total, aparece um helicóptero, imagine. Um helicóptero de verdade, com as luzes acesas. Com as luzes acesas. E o helicóptero aparece em 3 segundos. Na frente de todo mundo. De todo mundo. Você vê à frente, você tem... Todo mundo fica surpreso. O que é aquilo? De onde saiu? Você não consegue, né? Não sei, poderia fazer aparecer uma Ferrari aqui para mim, né? Também, pode ser. Não sou eu o mágico que faço. Então, acredita que já pedi para ele muitas vezes algo assim. E ele não fez. Ainda não. Eu apareço helicóptero só, então não. Porque eu acho que o público era pequeno. Você tem que reunir mais pessoas, você consegue convencê-lo a fazer isso. Quantas pessoas
vocês têm hoje na companhia do Tihan? Estamos em 140 funcionários. De esos 140, 50 são artistas, mas somos 140. E acompanham também a trupe umas 15 crianças, filhos de funcionários, filhos de artistas. É uma família grande. São família, né? Então estamos em 150, vamos a falar. Fixos. Mas além desse pessoal fixo, em cada cidade a gente contrata orientadores de público, asseguranças, bombeiros, pessoal para o estacionamento, praça de alimentação. E ainda mais, em montagem e desmontagem, contratamos uma mídia de 150 a 200 pessoas para montar e desmontar o circo em 72 horas. Que maravilha. Imagina. Que maravilha. Como eu disse, você pegar um teatro e levar esse teatro para as cidades, para as capitais, é realmente um trabalho muito grande. Vocês são heróis, viu? Vocês são heróis. Olha, o papo tá maravilhoso, daria para a gente ficar aqui muito mais tempo, mas infelizmente, né, tem que fazer desaparecer o reloginho, gente. Aí não tem, a gente não briga mais contra o tempo. Queria agradecer muito a vinda de vocês aqui no programa. Eu desejo que vocês continuem tendo todo o sucesso do mundo e que essa arte, que já é milenar, possa se perpetuar ainda por milhares de outros anos, né, cada vez mais crescendo e mexendo com a emoção das pessoas. Vocês vão receber, vão levar também aqui a última edição da revista Referência, para vocês conhecerem um pouquinho também do nosso universo. Claro. Obrigado. Né? É uma revista, é um trabalho que também, de certa forma, mexe bastante com o dia a dia das pessoas. É arte. É arte. Eu acho que vai continuar para sempre, continuará sempre o mundo do circo, porque de que tem, será no mundo vai sempre ter crianças, vai ter sempre um circo, que vai tem sempre. os circenses, né? Mientras exista uma criança, o circo vai seguir existindo, né? A Odontoclinic traz para você uma tecnologia de primeiro mundo direto da Alemanha. É o CAD/CAM. Agora, com essa tecnologia, o CAD/CAM, o modelo é feito e é mandado ao laboratório. E a diferença é que não é feito à mão. É feito um escaneamento e a partir do escaneamento desse modelo é usinado. É muito mais rápido, mais preciso, com mais qualidade de acabamento e com uma possibilidade de controle muito maior. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Quando me disseram que eu ia receber esses convidados aqui para o Papo Referência, eu fiquei especialmente feliz. E vocês já vão entender já por quê. Primeiro, eu quero apresentar aqui um chefe amigo nosso. A gente está até pensando em comprar o passe dele, que é o Jonathan Verhunk. Ele tem um sobrenome com um sotaque alemão, mas ele é francês. Com 29 anos, são 6 anos no Brasil, 15 anos destinados à gastronomia. Você começou a estudar gastronomia na França? Na França, isso. Na França. Legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui com a gente. E quando me disseram que a especialidade dele são os almoços orgânicos e naturais, eu achei extremamente interessante e muito oportuno. Aliás, esse é um mercado que tem crescido muito no Brasil e há uma procura muito grande por restaurantes que servem esse tipo de alimentação, né, John? É uma coisa nova que está surgindo, é uma vaga bacana que está a gente explorando e aos poucos cada vez mais. E de onde surgiu esse gosto seu pela gastronomia orgânica? Orgânico, fui criado na França e sempre trabalhei na cozinha mediterrânea, né? Os legumes, o azeite, coisas frescas. Então sempre tive esse lado meio natural, para respeitar os produtos, deixar as coisas coloridas. Então aos poucos a gente pegou um jeito que o pessoal viu que tinha que era legal. E aí você conseguiu convencer o pessoal lá do Esquinica e do Bellini
a trazer isso para o cardápio do restaurante também. A gente abriu o almoço lá que tá indo bem, é uma coisa bacana, uma coisa fresca, uma coisa leve. Você consegue sair do restaurante sem, como a gente fala, sem, quando você fica leve. Leve. Ó, a gente percebe até pelo colorido, né? Colorido, eu acho que é uma coisa muito legal. Comer colorido é uma coisa que faz bem para nós, né? Ficar comendo tudo cinza, tudo... Como é que é o ditado? Quanto mais colorido, melhor. Pode ser. É assim mesmo que funciona. É assim que funciona. Até pela combinação, né? Que você tem de nutrientes nos diversos legumes. Mais cores, mais sabor, né? Cada cor, um sabor bem específico, então vai dar uma... E o que você vai preparar pra gente com esse colorido todo aí? A gente vai fazer um salpicão, com um salpicão um pouco diferente de frango, continuo com frango, mas com exótico. A gente vai acrescentar manga, a gente vai colocar uva, cúrcuma, vai ser bem delicado. E no lugar da maionese, que é clássico, a gente vai fazer uma maionese com manga, então uma coisa mais leve de novo. Eu sou apaixonado por manga. Então... Sou apaixonado por manga. Eu compro manga em casa e o pessoal bobeia, eu como tudo. Todos, né? Eu amo manga, adoro. Eu acho que a manga, além de uma combinação muito bacana na culinária, você consegue fazer sobremesas deliciosas com ela também. Além de ser nutriente, é um alimento muito gostoso. Eu particularmente amo. E de sobremesa, o que nós vamos ter? Sobremesa a gente vai comer uma coalhada, também vai no natural, um leite, simplesmente fermentado com frutas vermelhas, que vai ser framboesa, morango e blueberry. Também bem colorido. Bem colorido também, a gente vai pôr um pouco de azeite no sobremesa, uma coisa que vai fazer uma coisa um pouco diferente. Espetacular esse chefe. Agora, ele estava me contando aqui, antes da gente começar a gravar, que ele é pontepretano, gente. Você está em Campinas há quanto tempo? 6 anos. 6 anos em Campinas. E de cara já foi essa paixão pela Ponte Preta? Não, tinha que me buscar. Primeiro fui para São Paulo, fui para lá, fui para Guarani, depois fui na Ponte, falei, é aqui mesmo. Em nenhum momento assim você teve vontade de torcer para o São Paulo? Não. Bacana. Muito bem, chefe. Então, enquanto você prepara essas delícias aí para a gente, eu vou conversar com 2 convidados que também são muito ligados ao mundo do esporte. E eu fiquei muito feliz, principalmente, por eles terem aceito o meu convite. Um deles, que eu vou rever depois de algum tempo, é o Oswaldo Baquim Júnior. Tudo bem, Baquim? Prazer ter você aqui. A gente tem uma história em comum, que daqui a pouco a gente vai contar para vocês. E também o Odair Dias, que é um outro esportista nato. Americanense? De natureza. De natureza. E o Baquim, como eu, é barbarense ou não? Barbarense, mas tenho muita ligação com a Americana, uma cidade que eu aprendi a gostar por diversos motivos. O principal deles porque eu casei com um americanense, né? E verdade, ela é americanense? Exatamente, e casei inclusive em Americana, não é? Foi uma época da minha vida profissional onde eu atuei em emissoras de rádio aqui da cidade, jornal, trabalhei uma temporada também como assessor de imprensa na prefeitura de Americana, e foi nessa época que eu acabei constituindo família aqui, mas sou barbarense, nascido em Santa Bárbara do Oeste e hoje ainda continuo morando nessa cidade. E a gente tem uma história em comum, eu e o Baquim, porque nós começamos mais ou menos na mesma época no rádio, né? Início dos anos 80. Ainda dá para contar, né, a data, assim. Início dos anos 80, o Baquim começou com escuta esportivo, né? E nós chegamos a atuar em alguns jogos do Campeonato Paulista da Série B, se eu não estiver enganado na época, ou Série C, juntos com repórteres esportivos de campo, não é verdade? Na verdade, assim, acho que a vida de todo, a vida profissional, né, de todos aqueles que atuam em veículos de comunicação no interior, eu acho que é muito parecida, né? A gente acaba abraçando toda a porta que abre, tudo aquilo que nos oferece, e não foi diferente com a gente não, né? No começo tudo é difícil, tudo é um desafio, mas acima de tudo, tudo é um grande aprendizado, né? Que nos conduziu até aqui, né? Você na sua posição, eu na minha posição, e isso já data aí de algumas décadas, né? De algumas décadas. É que nós começamos muito cedo, muito né? Cedo, assim como o Dair, nós começamos muito cedo. E o Dair tem uma história muito ligada ao esporte também, né? Ao karatê. Isso. Engraçado, a gente olhando para ele, né? Você não imagina que ele tenha gosto por um esporte assim tão ímpar, eu diria, né? O karatê, não sei se porque não é tão difundido, né? Especialmente aqui no Brasil,
ele não é tão compreendido, né, Aldeir? Sim. Você pode falar melhor disso. Na verdade, o Karatê, como as demais artes marciais, elas têm um princípio muito interessante, que fala da ética, do respeito, da disciplina, né? E elas surgiram lá atrás exatamente para que a pessoa se utilizasse do próprio corpo como uma arma, mas principalmente uma arma de defesa. Daí a questão do caráter, do respeito, da disciplina, para que a pessoa evitasse as situações de conflito. Mas se isso acontecesse, para que ela pudesse se utilizar do próprio corpo, então, para se defender e no intuito não de machucar o seu oponente, mas sim de defesa pessoal. De defesa pessoal. Você chegou a liderar algumas equipes americanenses? Sim. Que disputaram campeonatos bastante relevantes, né? Eu tive a grata oportunidade, né, de ser técnico da seleção de Americana, da seleção de estado e também ser atleta das seleções de Americana, estadual e brasileira desde a categoria infanto-juvenil, né, e até o final da carreira, então, como atleta das seleções. Deu para conhecer muita gente, deu para aprender muito com as pessoas e deu para difundir um pouco dessa arte que, apesar de atitudes muito relevantes, não tem aquela propagação tão grande como poderia e deveria. Eu acho que hoje até campeonatos como o MMA e outros que são disputados e que ganharam uma notoriedade muito grande, né, Baquim? Ajudaram muito para que outros esportes comecem a ganhar também o seu espaço, principalmente na mídia, porque até então não eram nem considerados esporte, né? Hoje a luta, né, vamos chamar assim, ela é considerada um esporte. E como todo esporte tem um papel importante na inclusão social, na formação do caráter, como você mesmo disse, da disciplina, né? Eu queria tocar num assunto antes da gente seguir nessa linha, porque eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer, mas o Baquim, que eu convivi mais tempo, assim, principalmente lá atrás, no começo, eu fiquei muito feliz quando eu soube que recentemente o seu nome foi lembrado, foi citado numa enquete em que a pergunta era: qual apresentador, qual narrador esportivo você gostaria de ver na Copa do Mundo? E o seu nome ganhou um destaque muito grande. Isso eu fiquei muito orgulhoso, né, pela amizade que a gente tem, em saber que um barbarense, alguém que começou comigo lá atrás, em 1980 aproximadamente, Exato. Conseguiu galgar. O Baquim, todo mundo sabe, mas é bom a gente frisar, é um dos narradores dos canais Sport TV, né? Você conseguiu isso por méritos próprios. E eu particularmente adoro quando ele narra um gol do meu São Paulo. Ele é palmeirense. Nossa. Ele é palmeirense, mas é um orgulho muito grande para nós, barbarenses e até americanenses e toda a região, né? Por que não? Mesmo porque nós temos aqui em Americana, e aliás há muito mais tempo do que eu, não é? Um dos mais brilhantes narradores que a televisão brasileira vai registrar na sua história, não é? Que é o J. Júnior. J. Júnior. Que é aqui da um cidade grande americana. amigo. Exatamente. Além do Antônio Edson, né? Que hoje também é um grande nome do rádio. O Rogério Assis, que não é americanense de coração, mas está hoje morando já há alguns anos aqui na cidade americana. Então eu me junto a esses profissionais, né? E estou iniciando uma nova fase na minha carreira, agora na grande mídia, né? Integrando uma equipe de uma emissora fantástica que nos dá excepcionais condições de trabalho. E uma visibilidade muito grande. Sem dúvida. E fiquei muito feliz e muito honrado, né? Acompanhando essa, embora seja apenas uma pesquisa de opinião, uma enquete, não é? Que foi publicada por um site de renome nacionalmente conhecido, mas eu fiquei muito feliz, né, em ver a lembrança do meu nome por tão pouco tempo, né, estando na capital. Eu estou contratado há pouco mais de um ano, embora já como prestador de serviço estivesse há 4 anos na emissora, mas oficialmente agora 1 ano, e com essa contratação vieram outros eventos, né, outras transmissões, que eu acho que exatamente nesse sentido
que acabaram me dando um pouco mais de visibilidade, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade maior também, né? Você sabe que muita gente te acompanha e assim como vem os elogios, as críticas também vêm. Eu acho até salutar, porque eu acho que é com as críticas que a gente acaba crescendo. A gente aprende, com toda certeza. Você não chegou a narrar nenhum jogo da Copa do Mundo? Não, nós em São Paulo somos em 8 narradores, 4 foram selecionados, né, os quatro mais antigos de casa, e nós ficamos numa condição de stand-by caso houvesse alguma necessidade emergencial, né, estaríamos prontos, inclusive não nos foi oferecido nem a possibilidade de férias nesse período, né? Nós ficamos em stand-by, não houve necessidade de trabalho. Para ficar de plantão mesmo. Exato, não houve necessidade, mas já retomamos já há alguns dias as nossas atividades, acompanhando agora a sequência dessa temporada, né, com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mais especificamente. O futebol volta todo aí, mas depois dessa decepção, né, trágica que nós tivemos com a seleção brasileira, porque a gente poderia esperar tudo menos que a apresentação da seleção brasileira fosse tão pífia como foi, né? Então é melhor a gente focar agora em outros esportes e tentar retomar e trazer de volta essa alegria. E uma das formas de a gente fazer isso é justamente poder acompanhar não só o futebol do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, né, mas também outros esportes, principalmente o esporte amador das cidades, que nós temos aqui na região, né, de uma forma até bem atuante, mas isso acontece no Brasil todo, não é um privilégio só nosso. Quais são as maiores dificuldades hoje que o esporte amador enfrenta? Principalmente em esportes como o karatê, o judô, que não tem tanta visibilidade assim, né? Um dos problemas maiores é o incentivo que nós temos. Então, por exemplo, quando nós falamos na fase inicial, na escolinha, as crianças elas vão até um determinado patamar. A partir daquele momento, para evolução, para poder intercambiar com outros lugares, com outras cidades, para poder buscar o esporte de alto rendimento, ela precisa de uma dedicação maior. E para essa dedicação, ela tem que abrir mão de outras funções. Então, um dos nossos maiores adversários hoje é o próprio trabalho, que é necessário para se colocar comida em casa. E aí as pessoas falam, poxa, mas e os patrocínios? O patrocínio ele existe, mas geralmente para aquele que já está no topo, para aquele que já conseguiu uma condição já tem um certo diferenciada. destaque, né? Daí o divisor de águas entre o esporte profissional e o esporte amador. No esporte profissional você já vai para a grande mídia, né? Você faz um contrato de apoio, de patrocínio e você já tem a garantia daquele retorno. E quando você fala do esporte amador, na maioria das vezes você vai investir para ver se aquilo vai atingir os grandes meios de comunicação de massa para que você tenha um retorno visual. Aí é uma grande falha, porque as pessoas deveriam entender que a partir do momento em que você investe no esporte de base, seja ele social, seja ele educacional, ou até mesmo na fase inicial do alto rendimento, você está contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Então, uma criança que está envolvida num projeto social é menos propensa à utilização de drogas, prostituição, exatamente, consumo de drogas, prostituição. Eu ia justamente tocar nesse assunto com você. Manutenção da saúde. Então, mais pessoas praticando esporte, automaticamente, são menos pessoas nas filas dos hospitais. Então, isso tudo, o exercício da cidadania, as experiências vivenciadas no esporte, a dificuldade, as amizades que você constrói ali, elas são duradouras, elas são consistentes. E isso tudo ajuda naquilo que a gente disse na fase inicial. A formação do caráter, a disciplina, a organização e o conceito de valores. Então, aí a importância do investimento, do patrocínio, não só para aparecer na grande mídia, mas para melhorar a sociedade. Mas o pessoal está começando a ampliar essa visão, aos poucos está melhorando, entender um pouquinho, está começando a entender, sabe? Porque o retorno é a médio e longo prazo. Só que as coisas estão caminhando numa velocidade muito grande e o longo prazo está logo ali na esquina. Então, a maioria das crianças hoje querem ser jogadores de futebol. Especialmente agora, num período como esse que nós fizemos de Copa do Mundo, né, e que isso fica um pouco mais latente. Depois a gente sabe que existe uma acomodação. É porque, teoricamente, é o caminho mais curto para a fama e para o dinheiro. dinheiro. E para o dinheiro, para o recurso. Para a riqueza e para a fama. Verdade.
Mas a mídia tem um papel tão importante nisso, porque eu me recordo, por exemplo, quando Gustavo Kirten estava no auge, o que as crianças queriam fazer? Tênis. Jogar tênis. Né? Então, mas o futebol, esse caminho é mais rápido que eventualmente o futebol pode propiciar, fazem com que as crianças... Mas você tocou num assunto em que eu compartilho dessa opinião também, e que talvez o esporte tenha um papel até mais importante do que a escola na formação do cara. Porque a escola vai formar intelectualmente, vai trazer informação, vai colocar um monte de informação na cabecinha da criança. Mas quando ela sai da escola, ela passa muito mais tempo fora da escola do que lá. Se ela tem uma atividade esportiva, né? Eu tenho um filho, meu filho mais novo tem 9 anos e algum tempo atrás ele estava praticando o esporte e eu percebia o interesse dele, assim, ele saía da escola, ele chegava em casa, ele já queria ir para lá e tal, quer dizer, aquilo que você falou, de tirar da rua, de tirar, né, de um monte de coisa. Então, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, até gostaria de ouvir a opinião de vocês, o esporte, eu acho que nesse aspecto ele tem um papel até mais importante do que a própria escola, não é verdade? Pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui, para você que é criança e que está nos vendo aí, que não é importante estudar. Você tem que estudar e muito, né? Na verdade, a gente estuda a vida inteira, na verdade, nós nunca paramos, né? Mas o esporte tem uma importância, assim, fundamental. Na verdade, isso que você coloca com muita propriedade, e a gente percebe em alguns projetos que são patrocinados pela iniciativa privada, mas que passam com o apoio, né, operacional até do poder público, de que há uma cobrança por parte dos monitores, não é? De que bom de bola, bom na escola também, não é? Eu acho que conseguindo unir essas duas coisas, esses dois fatores, assim, você forma um atleta consagrado, mas ao mesmo tempo também consciente da sua ação, né, enquanto cidadão, não é? Sim. Eu costumo dizer que existe a educação formal, que é de escola, né? Giz, lousa, saliva e agora tecnologia, né? Mas existe a educação informal, que é essa que você aprende através das experiências, por intermédio das experiências do dia a dia, de todas essas vivências que você tem e colocando em destaque exatamente o esporte. Então ali você trabalha toda a condição de vida e isso tem como algo muito importante, como algo muito relevante. Verdade. Ser campeão na quadra, no campo de futebol, você se prepara e, como você mesmo disse, por algum momento você pode conseguir esse êxito, como conseguiu agora, né? A seleção, enfim. Agora, você ser campeão na vida é uma outra história. Isso é bem mais profundo, né? E aí eu vejo que essa combinação do esporte com a informação é que acaba, na verdade, formando um cidadão preparado em todos os aspectos. Você tem um projeto social, né, ligado a crianças. Eu estive com o Luiz Felipe Scolari, quando ele esteve em Santa Bárbara, antes dele ser anunciado, pouco tempo antes, né, Baquinho? Uns 15, 20 dias antes dele ter sido anunciado oficialmente técnico da seleção brasileira. Até me recordo de ter perguntado para ele se ele ia ser técnico da seleção, ele disse que não. Né? Mas depois foi. Para o lançamento de um projeto social voltado a crianças que, eu não diria crianças carentes, mas crianças cujos pais precisam que elas fiquem durante um período todo na escola. Então aí ele tem metade do período de ensino e metade do período ele vai praticar um esporte. Aí tem voleibol, futebol, tênis, natação, tênis de mesa, enfim, uma diversidade muito grande de esportes. Eu imagino que deva dar uma satisfação muito grande poder trabalhar com crianças, né, com esse tipo, né, principalmente nessa faixa, mas também é bem penoso, né? Muito penoso. É interessante, nós temos um projeto que é o Esporte Marcial, né, que é mantido pelo Instituto, que leva meu nome, Instituto Odair Dias, né, mas isso foram os amigos que criaram. E nós temos essas atividades há mais de 20 anos, há quase 25 anos. O interessante é que é um projeto só para crianças carentes. Mas quando a gente fala do carente, não é a carência financeira. Porque a carência ela existe em todas as camadas sociais. Então,
existe aquele outro que financeiramente está muito bem, mas ele tem a carência afetiva. O outro tem a carência de atenção. Então nós tratamos todos eles em igualdade, indistintamente no que diz respeito à condição social. Isso tem dado um resultado fantástico. Pelas nossas mãos já passaram mais de 2.500 crianças e adolescentes pelos projetos e hoje nós trabalhamos com uma média de mais de 350 crianças e adolescentes praticando artes marciais de uma maneira educacional, o que nos coloca isso como palavras da Federação Paulista de Karatê como um projeto referência nacional. E o interessante, mesmo trabalhando bastante o social, nós conseguimos tirar dali alguns campeões regionais, estaduais, nacionais e inclusive atletas para a seleção brasileira. Então, dá certo, dá muito resultado. Mas a parte mais gratificante mesmo é quando nós nos deparamos com alguns na rua, alguns que praticaram há 10 anos atrás, que não praticam mais, não praticam no local, mas praticam a cidadania, que estão em condições de respeito, independente do financeiro, uma condição diferenciada, uma pessoa que consegue andar de cabeça erguida, que está ali em pé e a ordem para o dia a dia. É isso que nós queremos e é isso que nós temos como maior troféu de um projeto social. Marquinhos, pegando até o gancho do que ele está falando, a gente sabe que hoje as categorias de base dos times de futebol são responsáveis, na maioria das vezes, por revelar grandes talentos e talvez esteja aí a solução da maioria dos times hoje profissionais. Um trabalho que falta uma dedicação maior aqui no Brasil, um investimento maior. Na verdade, eu acho que nós temos que, enquanto cultura futebolística, recuar um pouco e voltar no tempo. Porque se a gente pensar em algo em torno de uns 20 anos atrás, nós, com absoluta clareza, vamos nos lembrar de inúmeros jogadores que foram revelados através das categorias de base. Alguns times não abandonaram esse projeto. Posso citar, por exemplo, um deles, o Santos, que é talvez hoje um dos que mais revela. Com certeza. Dos clubes brasileiros que mais revelam. Jogadores continuam porque não abandonou a estrutura das categorias de base. Alguns clubes perderam até o fôlego. Eu até posso citar aqui, né, como estamos aqui diante de alguns aficionados pela equipe, o próprio São Paulo, não é? Que já teve lá atrás, no passado, não é? Uma infinidade de jogadores que foram revelados nas equipes de base. O próprio Kaká que está de volta agora, que foi revelado pelo São Paulo. E muitos outros, né? Miller e tantos outros que passaram pelas equipes de base e acabaram chegando, inclusive, ao mais alto posto que um jogador de futebol pode alcançar, que é vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Mas depois, né, com o advento aí, talvez, não sei se da própria lei, né, que hoje cuida do passe dos jogadores, algumas equipes esqueceram de continuar investindo. Mas aí a gente vai entrar numa discussão terrível nessa questão desses... Não vamos longe, as equipes mesmo aqui da nossa região, hoje poucas são as que ainda conseguem manter um trabalho de base a ponto de revelar jogadores para a sua equipe principal, né? Hoje a gente percebe que elas recorrem muito mais ao investimento de fora, não é? De parceiros, de investidores, de empresários. Está mais fácil, de repente, do que investir na base. Aí fica complicado. Aí realmente fica muito complicado. Chefe, isso aqui está maravilhoso, viu? Eu sou suspeito para falar, porque como eu disse, manga é a minha fruta preferida, mas está fantástico, está fantástico. Eu comecei a ficar meio confuso, a minha vontade de conversar, de falar, ela começou a passar. Eu tô meio... Por que será? Eu não sei o que aconteceu. Isso é culpa do chefe, Jonathan. Tá certo. Aliás, deveríamos, né, adotar essa alimentação saudável. Nossa, maravilhoso. No nosso dia a dia. No dia a dia. Sentiríamos resultados positivos muito rápido, né? O problema é um negocinho chamado fast food, né? Que a gente come diariamente. Mas o programa vai terminar, mas a gente vai continuar aqui comendo tranquilamente. Vocês vão receber
a última edição aqui da revista Referência, vão levar para casa. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, estou muito honrado pela presença do Oswaldo Baquim Júnior, meu amigo já de tantos anos, também do Dair Dias, nessa luta. Desejo toda a sorte do mundo, conte sempre conosco nessa sua luta aí por abrir esse caminho para que cada vez mais crianças tenham acesso ao esporte. Com certeza nós vamos ter homens e mulheres muito mais preparados para a vida através do esporte. Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao chefe Jonathan. Você está lá no Bellini durante toda a semana? Eu sou na semana, durante o dia, eu cuido do almoço do Esquinica. Eu cuido também da parte do evento, que é a Casa Bellini, que tudo que é a parte dos eventos, casamento, formatura, tudo que é evento é Casa Bellini. Que maravilha, ó, as informações estão na tela aí para você, endereço, telefone e tudo, para você conhecer não só essa simpatia aqui, que é o chefe Jonathan, com sobrenome alemão, que agora eu não vou me arriscar a falar, e também o restaurante e o grupo todo Vitória. Quero agradecer também ao Vinho Máximo, que mandou aqui para a gente esse frisante maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente vai encerrando por aqui. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.